Pessoal, como vocês sabem, Davi Alcolumbre e Hugo Motta foram eleitos os presidentes da casa. Isso, para muitos eleitores de direita, aqueles que confiam no Bolsonaro, foi ótimo, foi o que o Bolsonaro acordou e agora vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Mas, para grande parte também da direita, dos eleitores de Bolsonaro, não gostaram dessa ideia, não gostaram do que está acontecendo e estão se revoltando até mesmo com o próprio Bolsonaro. Então, eu achei muito importante trazer algumas verdades aqui para vocês à tona. O Centrão está abandonando o barco do Lula. Já começaram a bater, começaram a escancarar, né, a vergonha que está esse governo e já começam a pender pro lado do Bolsonaro. Já começam a falar, né, de pautar a anistia, né, não de pautar, mas de discutir a anistia, coisa que antes não era falado, né, alguns avanços, algumas comissões. Eu quero mostrar tudo pra vocês, mas a verdade é, o governo Lula antes, por causa do dinheiro, estava comprando todo o Senado, né, o Congresso inteiro, né, o Senado e a Câmara, os parlamentares, todos estavam se vendendo e estavam indo junto com o Lula, o Centrão eu digo, né? Mas agora a coisa ficou tão feia aqui no Brasil, eles estão também com medo de Trump, que eles estão sendo obrigados a abandonar o Lula. Então quero mostrar pra vocês, me ajude a compartilhar esse vídeo, tá? É muito importante que vocês me ajudem a levar essa informação para mais brasileiros, para que entendam a jogada de mestre que Jair Messias Bolsonaro fez. Tá ok? Primeiro eu quero mostrar pra vocês aqui, o Lira já começa a bater no Lula e mostra quais vai ser, né, os próximos passos do Centrão, olha aí. Eu separei o trecho de um jornalista do UOL, que é um dos grandes militantes do Lula e do PT, Josias. E por que eu achei muito relevante esse trecho? Ele fala sobre umas falas do Arthur Lira. Arthur Lira é um nome extremamente forte no centrão da Câmara dos Deputados. O Arthur Lira muitas vezes não podia falar o que ele realmente pensava enquanto ele estava no cargo de presidente da Câmara dos Deputados. Afinal de contas, ele tinha que lidar com o STF, tinha que lidar com o Lula. Então ele não podia falar o que ele realmente pensava, né? Agora que ele não é mais presidente da Câmara dos Deputados, no seu primeiro dia fora do cargo, nos seus primeiros momentos, ele deu uma entrevista e ele falou exatamente o que ele pensa do governo, do Lula, do Bolsonaro. Isso deixou a imprensa revoltada. Esse carinha aqui, ó, esse coitado aqui, então, surtou que você não tá entendendo. Fica revoltado com o que o Lira falou. E você vai entender por que ele tá revoltado. Vamos lá. Como é que você entende aí esse recado do Arthur Lira, Josias? O Lula virou saco de pancada, né? Agora entrou na fila o Arthur Lira. O Lula virou saco de pancada. Kassab bate nele, Marcos Pereira bate nele, tá todo mundo batendo no Lula, todo o Centrão tá batendo no Lula. Véspera de deixar o trono, aí vem o soberano da Câmara, concede 2 entrevistas. Numa, ele falou pro Globo, e aí ele ressuscita um cadáver político. Hoje temos o Lula e o Bolsonaro como únicos candidatos de esquerda e da direita. Para ele, o Bolsonaro tá no jogo. Você entende que curioso? Lira, que foi quem indicou o Hugo Motta, tá? Já considera o Bolsonaro um concorrente do Lula em 2026. Esse é um detalhe interessante, que eu acho que as pessoas têm que entender. Lira, ele indicou o Hugo Motta, ele brigou para que o Hugo Motta fosse eleito presidente da Câmara dos Deputados. Ele já considera Bolsonaro um concorrente do Lula. Bolsonaro está tão inelegível quanto o Lula estava preso em 2018. O Arthur Lira, a qualquer momento para ele, o Bolsonaro pode se credenciar para disputar a eleição presidencial. Tá entendendo o que eu tô te falando? E na conversa com o jornal Valor Econômico, ele tratou o projeto Lula 2026 como um Titanic. Está na rota do iceberg. Ninguém embarca em um navio se sabe que ele vai naufragar. De novo, Lira representando o Centrão na Câmara dos Deputados. Ninguém embarca em um navio que vai naufragar. Então, o Arthur Lira, ele tá se referindo ao governo Lula como um governo em fase terminal. Ele diz que o Lula 3 está chegando à metade do mandato, à metade final do mandato. Fraco, muito fraco, fraquíssimo. Ele fala, muito interessante a frase do Arthur Lira, o governo não aguentou um tapa do Nicolas Ferreira. Queria aquele nocaute que o Palácio do Planalto levou no caso do Pix. E o Congresso, na visão do Arthur Lira, vitaminado pelas emendas, ele assumiu o protagonismo. Aí o Arthur Lira vai ao ponto, ele diz, quem decide para onde vai o dinheiro, decide o poder. Então nós temos agora o Supremo e a Polícia Federal vasculhando o porão das emendas. E o Arthur Lira, desde logo, ele já ergue a lança. Ele falou, tudo que o Brasil não precisa, uma crise institucional. Como se ele dissesse, alto lá, deixa as emendas em paz. Né? Ele não convive bem com a ideia de investigação. E aí o Lira aconselha o Lula a fazer uma reforma ampla. Precisa reformar o Ministério do primeiro andar à cobertura, segundo ele.
E ele está sendo tratado, inclusive nas duas entrevistas, assim, ele foi tratado como se estivesse com um pé na pasta do Ministério da Agricultura, com um pé na agricultura. Ele faz doce. Eu não falo sobre conjecturas, como quem diz, olha, estou aguardando o convite. Presta atenção, você acha mesmo que o Lira, detonando o Lula como ele acabou de detonar, um barco que ninguém naufragando, ninguém nem pula dentro desse barco, você acha mesmo que o Lira vai pegar um ministério nesse barco que está naufragando? Então, se você considera as declarações do Lira, se leva todas ao pé da letra, fica entendido que ele se sente à vontade para integrar, para se inserir na esplanada, sem se comprometer com o projeto do Lula. Ele quer virar ministro, mas não está interessado em atender a demanda do Lula de colocar o partido dele, o PP, que aliás é presidido por um ex-ministro do Bolsonaro, o Ciro Nogueira, que trata o governo Lula como um desgoverno. Ele diz, olha, uma base de apoio para governar é diferente de uma base de apoio eleitoral. Então, o Arthur Lira se desvencilha do projeto eleitoral do Lula. Então, qualquer um pode acusar o Arthur Lira de muita coisa, mas de falta de sinceridade ele não pode ser acusado. Ele ainda nem subiu a bordo da esplanada e ele já está anunciando que vai desembarcar em 2026. E muitos podem dizer, isso é deslealdade. E o Lira já se antecipa. Ele faz uma cara, Fabiola, ele faz uma pose de navio e se prepara para abandonar os ratos. Como se ele considerasse que o governo não merece uma palavra de defesa. Então, realmente, ele está fazendo pose de navio e se prepara para abandonar os ratos. Então, ele quer... Peraí, o navio se prepara para abandonar os ratos, ô idiota? São os ratos que se preparam para abandonar o navio. É o nível de jornalismo. Virar ministro, mas já põe já avisa que vai desembarcar. Então, realmente é... Agora, a despeito de tudo isso aqui, o que mostra o quadro, o ponto a que chegamos, o governo discute, de fato, a sério, a hipótese de transformar o Arthur Lira em ministro de Estado. Isso está sendo debatido a sério no Palácio do Planalto. Ministro. Porque eles estão desesperados ao ponto de tentar puxar um cara, estão convidando um cara que só bate neles. Agora eu vou te dizer uma coisa, Lira não vai pegar ministério. Pelas falas dele dá pra perceber que ele não vai pegar. Chama o cara de incompetente, ninguém fica num barco que tá afundando, é uma catástrofe esse governo. Estudar agricultura. Era para saúde, aí achou-se que seria demais. Agora se discute a hipótese de acomodar o Arthur Lira no Ministério da Agricultura. Então, chegamos a esse ponto, né? Chegamos a esse ponto. Agora, quem se espantou com as palavras ditas nos últimos dias pelo Gilberto Kassab, pelo Marcos Pereira, que é o presidente lá do Republicanos, agora com essas... É isso que eu tô falando, gente. Todas as lideranças, os grandes nomes do centro estão batendo no Lula e se afastando do cara. Esse é o momento que nós estávamos tentando construir. É o que nós mais estávamos esperando. É só com isso que a gente consegue derrubar esses grãos. Então aqui, pessoal, vocês conseguiram ver esse ataque histérico do jornalista ali da UOL, onde, né, eles fizeram ali uma entrevista com o Lira. E, meus amigos, o Lira nessa entrevista representando o Centrão. Ele acabou de sair da presidência da Câmara, mas ele colocou o seu sucessor e o partido dele continua ali, né, ele representando o Centrão. Ele falou: não dá pra embarcar nesse barco aí do Lula. Não, o ministro dele é fraco. Não dá. Estão acabando com o governo Lula. Sabe por quê? Porque realmente já acabou. Eles sabem a desaprovação que tem. Eles têm os dados concretos, verdadeiros de como a população está revoltada com a esquerda aqui no Brasil e já começam a sinalizar: não vai dar pra continuar ao lado desse governo. E esse é o grande momento que a gente sempre esperou. Bolsonaro aproveitou essa oportunidade. Meus amigos, a gente tem que pensar no seguinte. Olha o seguinte. O sistema foi todo aparelhado pela esquerda. O STF, né, os principais órgãos aí, os principais cabeças por aí, todos foram aparelhados pela esquerda. O Bolsonaro entrou em 2018 e tentou bater no peito e falar: não, mesmo com o sistema todo montado, eu vou bater de frente e acabar com eles. Não conseguiu. Derrubaram Bolsonaro, a gente sabe como, a gente não confia, né, neles, que decidem quem vai subir lá na rampa, mas eles conseguiram derrubar Bolsonaro e agora estão indo atrás dele para colocar ele preso. Bolsonaro, inteligente como é, já viveu dentro daquela câmara, né? Ele sabe que não vai dar para bater de frente com o peito aberto com o sistema, não tem como. E aproveitando essa queda do governo Lula, que está acabando com o Brasil, aproveitando que o Centrão já tá pulando do barco, fez um acordo para ganhar comissões, para ganhar espaço e começar a falar em nome da direita. Isso foi uma grande jogada do Bolsonaro. Agora eu quero mostrar para vocês o desespero da esquerda. Isso mesmo, porque eu tô vendo pessoas de direita que estão crucificando o Bolsonaro pelos seus acordos, mas olha só o que a esquerda está falando dos acordos, olha aí. No caso do Senado, aí sim há um deslocamento importante para a direita. Por quê? Porque na jornada anterior, o PL decidiu disputar a eleição com o Rogério Marinho como candidato. Perdeu com o Rodrigo Pacheco, ficou fora da mesa. Agora não, agora eles fizeram
digamos, a coisa inteligente lá do lado deles. Não dá para ganhar do Davi Alcolumbre, a gente o apoia, né? E reivindica comissões importantes. E sim, terão, né? Portanto, o comando do Senado, né, a mesa do Senado está um pouco mais reacionária do que era. Então tá aí, pessoal, aqui, né, ele mostrando, eu tô vendo pessoas de direita reclamando, né, crucificando o Bolsonaro por causa das atitudes que ele tomou. Já a esquerda está aqui, ó, tremendo porque foi a decisão inteligente. Eu sei que não era a decisão certinha. Eu queria que fosse Girão no Senado e Marcel Van Hatten na Câmara. Eles representam realmente a verdadeira vontade do povo brasileiro. Mas a gente sabe que não ia vencer. A gente sabe, já era jogo de carta marcada. E aí, como a gente fez isso, bateu de frente, não, vamos, nós é contra, a gente não faz acordo, acabou. A gente ficou só com água e palito lá no Senado. E agora não, agora a gente tomou a decisão certa, falando sobre inteligência, sobre começar a tomar espaço, colocar pessoas em algumas posições. É assim que a gente vai recuperar o nosso Brasil. Eu tenho mais, olha só, a Globo falando também das comissões, olha aí. Como de Damares Alves para a Comissão de Direitos Humanos do Senado. Isso é eu não sei nem como dar um nome preciso, mas embora faça parte da regra do jogo, o Partido dos Trabalhadores permitiu que isso acontecesse, porque segundo eles priorizaram a Comissão de Educação e a Comissão de Meio Ambiente em razão da COP este ano, mas a senadora Damares Alves, como a pessoa principal da Comissão de Direitos Humanos, é um contrassenso, para usar um termo elegante. Mas essa é a nova regra. Essa é a nova lógica e ela permanece assim. Veja a carteira de opções do PL para as comissões. CCJ é uma comissão que vale um caminhão. A Comissão de Saúde vale um caminhão de bilhões em emendas. Então tá aí, pessoal, a gente tá conseguindo ver em pequenos trechos, eles não estão deixando mostrar, tá? A gente foi atrás mesmo, pegou alguns trechinhos em que eles falam sobre a decisão do Bolsonaro de fazer esse acordo e ganhar essas comissões. Eles estão preocupados, porque eles estavam despreocupados com isso. Eles sabem que não, o Bolsonaro ele é certinho, ele não faz acordo, aí pra ficar bem com os eleitores, ele vai sempre bater de frente, vai brigar e não vai conseguir nada na casa, não vai conseguir nada no Congresso. Então eles já estavam certos disso e estavam felizes. Não, pelo menos o barulho, as decisões é só a esquerda que toma. A direita vai só ficar gritando por aí. Mas agora não, eles estão preocupados porque Bolsonaro deixou, né, essa tática de lado de que não, a gente vai perder em pé, mas a gente vai lutar. Não, o Brasil já está emparelhado. As decisões que são tomadas aqui é absurdo, uma atrás da outra. Tiraram um condenado na cadeia para colocar na presidência. Soltam bandidos todos os dias. O cara que é preso com drogas é solto na audiência de custódia, enquanto mulher que pintou lá a estátua tá presa a 17 anos de cadeia. Aqui, meus amigos, o Brasil está virado de ponta cabeça para baixo. E do modo certo, batendo de frente, com, né, a força que o povo tem, a gente não tá conseguindo recuperar o nosso Brasil. Então, a forma que Bolsonaro escolheu para lidar com essa situação, colocar pessoas nos lugares certos e começar a recuperar um pouco, né? Porque o sistema tá emparelhado, a gente precisa começar a recuperar nomes, recuperar posições, e foi assim que Bolsonaro conseguiu. Foi sentar com o Centrão, que a gente sabe que só conversa sobre dinheiro, aproveitar essa oportunidade de que eles estão revoltados com o governo Lula e trazer eles um pouco pro nosso lado pra gente conseguir colocar nossas pessoas e de pouco em pouco ir recuperando o nosso Brasil. Então eu espero que isso tenha ficado muito claro, tá? Pelo menos a minha posição, a minha opinião é essa. Eu estou ao lado de Jair Messias Bolsonaro, eu escolhi fazer isso, então eu vou confiar no capitão, tá ok, pessoal? E agora eu quero trazer também uma mensagem muito importante do Alexandre Garcia, também sobre esse assunto, porque eu vi uma grande parte do pessoal de direita abandonando o Bolsonaro, e não podemos fazer isso. Nós temos que entender Bolsonaro nesse momento crucial da política brasileira. Olha só o que ele traz aí pra gente. Olá, minha amiga, meu amigo.
Hoje eu tenho uma mensagem muito especial para você. Veja aí. Olha com quem eu estou aqui, do nosso canal, presidente Bolsonaro, para dar um alô para vocês. Eu estou muito bem acompanhado aqui. Você também, né? O Alexandre Garcia mora no coração da gente, a gente conhece muito ele desde lá de trás, no tempo do Pedro Figueiredo. E é um exemplo para todos nós. Mais do que isso, né? Um exemplo de jornalista independente que busca fazer notícia e levar informação. Então você realmente é um símbolo para todos nós, é uma enciclopédia também, e eu me sinto muito orgulhoso de ser teu amigo e te falando, né, escrevendo para vários homens de empresa do Brasil. Obrigado, Alexandre. Deus te dê mais 30 anos de vida, tá ok? Obrigado, presidente. Bom, hoje foi um dia de uma conversa de 2 horas com o presidente Bolsonaro, na tarde de hoje. A gente fez uma troca de avaliações, de conjuntura, de recordações do passado, de coisas marcantes, de revelações, de tentativa de projetar futuro. Chegamos a citar as palavras de Pedro Malana: no Brasil até o passado é imprevisível. Então nós estamos diante de um futuro imprevisível e precisamos entender o presente e entender como se toca um país dentro da Constituição, que é a lei maior, dentro da lei, da ordem, do devido processo legal, sem arbítrio algum, para que o brasileiro desfrute das garantias que devem vir pela democracia, de liberdade de expressão, de vedação à censura, de imunidade parlamentar, inviolabilidade do mandato por quaisquer palavras, de presença do Ministério Público encabeçando ações, de uma economia que possa ser sólida sem imprevisibilidades provocadas pelo Estado, pelo excesso de gastos pelo Estado, desequilíbrio. A gente comparou Correios, por exemplo, no passado e hoje, Petrobras, o que se usou a Petrobras e o que deixou de se usar, e a politização, o aparelhamento de estatais. Num dia em que o ministro Moraes prorrogou por mais 180 dias o inquérito que o ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, chama de inquérito do fim do mundo. E está confirmando o título, porque um inquérito dura 6 meses. Esse já durou 11 vezes 6 meses. Começou em março de 2019, sem que o Ministério Público tivesse a necessária, obrigada e constitucional iniciativa. A iniciativa foi do próprio Supremo. E eu vou me basear na nota do Supremo de hoje. A nota diz que o inquérito foi aberto por omissão, na época, da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal. Aí o Supremo tomou a iniciativa, como assim? Para investigar falsidades sobre o Supremo e ameaças contra ministros do Supremo, vale dizer. Então, um tribunal teve a iniciativa, ex officio, de motu próprio, de não esperar Ministério Público nem polícia, ele próprio abriu um inquérito em que ele figurava como alvo de falsidades e de ameaças. Pois é, vai contar isso para um estudante de direito. E... Meu amigo, se conta isso para um estudante de direito, ele desiste de fazer a faculdade. Porque, gente, a gente está falando dos ministros da Suprema Corte. Os caras que deveriam guardar as nossas leis, ler a nossa Constituição e cumprir
cada uma, de ponta a ponta. Aí já pensou se você chega num cara que está estudando essa Constituição, que está estudando o direito, que está vendo como funciona o devido processo legal, eles falam assim, ó, nossa Suprema Corte lá em cima, os ministros que guardam essa Constituição que você está estudando, eles abrem um inquérito para investigar onde eles são vítima. E eles estão acusando, eles vão acusar em um processo que eles são vítimas, e quem é que vai julgar? Eles. Eles também são os juízes, meus amigos. Isso aqui desanima qualquer um de fazer direito no Brasil. Ou aqueles caras que são descarados mesmo, mau caráter, que quer aproveitar disso, às vezes vai fazer. Vai falar, estouro, vou virar aqui um advogado, um juiz, e aí eu posso fazer o que eu quiser. Por quê? Os ministros lá da Suprema Corte também dão escola, dão exemplo. Instigam outras pessoas a serem igual a eles. Por isso que eu sempre falo, Bolsonaro, ele bateu de frente lá atrás, tal, não ia fazer acordo com ninguém, ia só com ele, com o povo pra rua e acabar. A gente viu que não deu certo. A gente viu a Suprema Corte rasgando as nossas leis e fazendo coisas que era inimaginável, que ninguém pensava, ninguém esperava que eles iam agir dessa forma, e estão agindo. Por isso que é muito necessário, sim, a direita começar a jogar um pouquinho, sair dentro das quatro linhas, não, a gente tem que fazer um acordo ali, recuperar espaço e derrubar esses caras, porque da forma que tá indo, não vai dar certo, tá ok? Então vamos continuar aqui com o vídeo. Mas enfim, eu tenho mais alguma coisa da nota aqui. Foi para apurar investigar notícias falsas. É o inquérito 4.781. A nota diz que a finalidade da prorrogação é finalizar investigações, né, e finalizar investigações sobre o gabinete do ódio, assim como usou o gabinete do ódio, é uma entidade já comprovada, existente, como se existisse gabinete do ódio, que seria essa entidade. Incrível que, né, na época eles abriram esse inquérito falando que ia acabar com o gabinete do ódio que existia pelo Bolsonaro. Aí depois saiu aquele vídeo, né, sobre a Mind 8, onde eles pegam todas as páginas famosas de fofoca, a página de esquerda, a página famosa, a página de notícia, e todas elas eram conduzidas para atacar a direita, para atacar Bolsonaro, para atacar parlamentares. Tipo, eles realmente tinham um gabinete do ódio verdadeiro, ainda tem, né? Com certeza ainda tem. Eles faziam dessa forma, aí que veio a ideia. Moraes pensou, por que não a gente acusar eles do que a gente faz? Aí abriram, né, esse gabinete do ódio como se realmente existisse, mas que a gente sabe hoje, verdadeiramente, que é exercido pela esquerda. Uma grande vergonha. As coisas que estão acontecendo no Brasil é revoltante. E ouvir mais 20 pessoas. As pessoas ouvidas lá, pessoas envolvidas, as pessoas investigadas, eu acho que, sei lá, eu não tenho número agora, mas a maciça maioria de gente que não tem jurisdição no Supremo. O Supremo não é natural dessas pessoas, conforme manda a Constituição. Deu uma travadinha aqui no vídeo, mas realmente, as pessoas que estão sendo julgadas nesse inquérito, meus amigos, quem que era para estar lá no STF sendo julgado? Quem tem foro privilegiado. Vereador, deputado, senador, prefeito, governador. Quem tem foro privilegiado tem que ir para a Suprema Corte, aí tá certo, ok? Tem que seguir o devido processo legal de qualquer que seja a investigação que está acontecendo, e beleza, mas aqui no caso não. Eles investigam pessoas comuns. O cara ali que vende um sorvetinho na rua, ou o cara do agro, o cara grandão lá que planta e agora tá sendo taxado que investiu, que financiou o golpe no Brasil. Uma grande vergonha. Não tá nem na jurisdição deles. Não era nem pra Suprema Corte estar julgando casos desse tipo, mas não. Como eu disse anteriormente, eles pegaram a nossa Constituição, aqueles que deveriam protegê-la, rasgaram elas em diversas maneiras. É incrível. São pessoas que não têm foro privilegiado, foro no Supremo. Então, tudo estranho. E quem criou foi o presidente do Supremo, que nomeou o relator Moraes. Não foi por sorteio também.
baseado num regimento interno que foi derrogado pela Constituição de 88, porque lá diz que a investigação, se houver uma agressão, algum crime, a necessidade de investigar algo dentro das dependências do Supremo. Não é o caso. Ninguém estava lá nas dependências do Supremo para ameaçar ministro ou falar em falsidades. Aliás, ódio, gabinete de ódio e fake news, eu não vejo isso lá no Código Penal como um crime. O que eu vejo na Constituição é que ninguém pode responder por um crime se esse crime não estiver previamente relacionado na lei, né? Pois é, tudo isso que o Alexandre Garcia está falando aqui, né, que é o que está na Constituição, é o que está no direito, é o que aprendemos. Parece que os ministros da Suprema Corte, ministros do Supremo Tribunal Federal, aqueles que deveriam guardar a Constituição, não sabem. Então é isso. O país precisa, é por isso que a gente fala que o país precisa viver dentro do Estado democrático de direito, em que vigora o devido processo legal. O pleno direito de defesa. E vejam só, a causa da prisão do general Braga Neto foi porque os pais do tenente-coronel Cid avisaram-no que a tal delação, tal como saiu na mídia, era mentira, que ele não fez isso, né? E Braga Neto foi enquadrado em obstrução à justiça. Ou seja, até o pleno direito de defesa daria, suponho, direito à pessoa, eu quero saber o que ele disse, para ver se não está me envolvendo, eu quero me defender. Isso é o pleno direito de defesa, está lá na Constituição também, né? Porque a democracia funciona assim, indúbio pro réu. Bom, e a Frente Parlamentar da Agricultura, do Agro, ou da Agropecuária, que tem 340 deputados e senadores, em 580 e poucos deputados e senadores parlamentares, está exigindo que a informação que veio acessória à prisão do general Braga Neto, dizendo que são investigados, o agro é investigado por financiar atos golpistas. A Frente Parlamentar da Agropecuária quer que seja esclarecido isso, com o devido processo legal, o amplo direito de defesa, o que está escrito na Constituição. E não ficar, como me disse uma das lideranças da Frente Parlamentar, não ficar nesse negócio de usar verbo no condicional. Possivelmente, provavelmente teria, isso sugere que, supõe-se que, isso não existe em inquérito policial. Como não existe no jornalismo. Jornalismo são fatos. Não tem condicionais. Não tem suposições. Suposição é lá na coluna social, coluna de fofoca, aí sim, né? Então eles querem saber, fora de arbítrio, como me disse uma das lideranças, né? Porque essas coisas, esse vazamento, que é uma espécie de propaganda, né, para ajudar a conduzir a investigação para determinado lugar, né, joga no ventilador, né, ou no carrossel televisivo. Meus amigos, a verdade é uma só. Vocês viram tudo isso que ele está denunciando aqui? Essas aberrações jurídicas que deveriam estar sendo cumpridas, mas que não estão. Que aqueles homens que deveriam estar guardando nossas leis estão rasgando elas. Então o povo brasileiro está na hora de entender que é o seguinte: a esquerda emparelhou todo o sistema, colocaram bandidos para tomar conta da nossa nação. E se a gente não jogar
parecido como eles, se a gente não tentar fazer alguma coisa diferente e só ficar indo pra rua, gritando clemência para os nossos vilões da história, para aqueles que estão acabando com a gente tem que pedir pra eles, pra pautar alguma coisa, a gente tem que pedir pra eles, pra deixar o Bolsonaro inelegível. Não dá, não vai dar certo. A gente tá pedindo aqui migalha para os nossos inimigos. Não podemos, o Bolsonaro está agindo totalmente certo de fazer acordos, de ir atrás, de sentar na mesa pra colocar pessoas em lugares certos e ir retomando o poder do Brasil. Porque do jeito que tá hoje, os bandidos tomaram conta e não tem como fazer nada dentro das leis. Não tem como. Se a gente vai pedir para um ministro seguir o devido processo legal, não podemos. A gente quer, talvez eu esteja sendo investigado, esteja sendo denunciado, eu quero acesso ao processo para mandar pro meu advogado, para ele poder fazer alguma defesa, para ele saber o que está acontecendo. Não pode, eles não deixam, eles estão rasgando as nossas leis, eles já não seguem as leis, e nós queremos fazer tudo certinho. Não, porque a gente, com o movimento espontâneo na rua e pedindo por favor para deixar o Bolsonaro elegível, a gente vai conseguir lá na frente. Não vai, precisamos fazer isso com acordos, sentar com a galera que tá lá e que tá com o poder na mão e falar, olha, é o seguinte, a gente deixa aí, a gente apoia vocês, mas vocês ajudam a gente um pouquinho, e é assim que funciona a política. Por que eu digo isso, né? Porque tem gente que fala que não pode ter isso, não pode ter conversa, meus amigos. A Suprema Corte hoje, se eles decidirem retroceder, se eles decidirem voltar atrás, sabe o que significa pra eles? Cadeia. Sabe o que isso significa pro Lula? Se ele pensar em recuar agora, se ele falar, não, é o seguinte, vamos colocar o pessoal da direita aqui pra governar com a gente, não tá dando certo, sabe o que vai acontecer? A direita vai tomar o poder, vai emparelhar e vai colocar ele na cadeia. Ou seja, eles estão indo pro tudo ou nada. Se a gente não for esperto agora e começar a se mover de forma inteligente, fazer acordos e colocar pessoas em lugares certos, eles vão massacrar a direita, mesmo que isso condene o povo brasileiro, mesmo que isso traga taxas e sanções de vários outros países, mesmo que isso faça com que o povo brasileiro fique inteiro na miséria e eles consigam estar no poder, não importa mais. Se eles voltarem agora é cadeia. Se eles voltarem agora, eles vão ser escorraçados, ou seja, não vão voltar atrás. Eles não vão deixar 1 milímetro da direita voltar de poder voltar à direita, né? Voltar ao poder. Não vão deixar. Então é a hora da gente ser inteligente e, acima de tudo, apoiar o Bolsonaro. Apoiar o líder que está fazendo acordos, que está indo atrás de recuperar o nosso Brasil. Queria muito deixar minha opinião aqui, porque esse assunto tá mesmo dando o que falar entre a direita. Eu entendo quem não queria nem pensar em Alcolumbre, meus amigos. A gente vai sentir saudades do Pacheco, porque o Alcolumbre eu sei que é 10 vezes pior, mas a gente precisa pagar um preço para poder começar a voltar um pouco, porque vocês viram o que estava acontecendo. Pessoas estão sendo presas, pessoas inocentes, e não se fala anistia. Por quê? Porque não tem acordo. Porque a direita não tem boas relações com quem tá lá, entendeu? Ah, Bolsonaro está elegível. Por quê? Porque nós não temos um Congresso forte, com boas relações, pra pautar a anistia pra ele também. Nós precisamos recuperar o nosso Brasil. E agora, chegamos no estado que a gente precisa fazer o que for preciso, mesmo que tenha que sentar com eles um pouco. A gente vai sentar um pouco com eles, vamos colocar pessoas do nosso time, pra aí sim, quem sabe lá na frente, com um pouco mais de força, com mais pessoas, a gente conseguir fazer uma limpa. E quem sabe trazer até pessoas do Centrão pro nosso lado. Esse é o momento. Aproveitar agora essa desaprovação do Lula, esse movimento que o Centrão está um pouco revoltado com o Lula também, e aproveitar para recuperar as nossas forças. Mas claro, aqui a gente deixa aberto para todo mundo. Comenta aqui embaixo sua opinião. O que você acha sobre tudo isso? Se você mesmo assim, mesmo com tudo apresentado aqui nesse vídeo, acha que não, o Bolsonaro estava errado, ele tinha que bater de frente do mesmo jeito, contar com a ajuda do povo e acabou. Você tem o seu ponto, você tem o seu lado, você tem o direito de pensar assim. E tá tudo bem, ninguém não tem errado, não tem certo. A cada um pensa da forma que acha que vai conseguir mudar o Brasil. E eu vejo hoje, do jeito que a gente tá lutando, vamos seguir as 4 linhas da Constituição, não vamos fazer acordo, não vamos sentar. Da forma que estamos fazendo agora, eu tenho claramente certeza, eu posso estar errado, mas eu tenho certeza que não vai dar certo, que não vamos conseguir nada. Então comenta aqui embaixo sim o que você pensa sobre isso. E claro, me ajude a compartilhar esse vídeo para mais pessoas.